O Liberdade de Opinião segue e agora vamos direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa terça-feira, hein? Olá, Colombo, à sua disposição. Bom, Alexandre, o IBGE acabou de divulgar o resultado do PIB, agora no segundo semestre de 2020, segundo trimestre de 2020. A queda foi de 9,7% na comparação com o trimestre anterior, o primeiro trimestre do ano. Como é que você viu esse resultado? Quais as consequências disso para cada um de nós, cidadãos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, hein, Alexandre? Bom, como você disse, foi uma queda do segundo trimestre, ou seja, já caímos. Agora é hora de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Ficou abaixo do previsto. Muita gente estava achando que ia ser de entre 15% e 20%, foi 9,7%. E principalmente em abril, né, que foi aquele mês do fique em casa, paralise-se de medo, né, pare tudo. Foi mais ou menos isso. Mas agora a gente já reagiu. Eu ouvi o presidente da Febraban, por exemplo, Isaac Sidney, dizendo que a previsão de recessão para este ano do PIB vai ficar na metade do que estão prevendo, né? Ou seja, podemos pensar em -4, -3 por aí, e não aqueles números imensos, né? Ele lembrou que houve a maior oferta de crédito do planeta nessa pandemia, né? Mais 45%, 1 tri de disponibilidade de crédito, que o Banco Central agiu com muita agilidade, mantendo a liquidez, né? Portanto, mantendo a economia. Nós tivemos fatos ruins, por exemplo, no comércio. A Confederação do Comércio mostra que 135 mil lojas fecharam. Significa muito balconista desempregado. Em compensação, a Serasa Experian fala em são 219.700 novas empresas. O que é isso? Empreendedorismo. 80% disso são microempresários. Que são esses microempresários? Gente que estava lá no balcão da loja que fechou e que está botando sua própria empresa, seu próprio comércio, né? Iniciativa. Eu acho que não dá nem para ficar esperando por governo. É isso, é tomar iniciativa, não chorar o passado e tocar com entusiasmo, né? A gente vê aí, semana passada, reabriu um alto forno que estava fechado desde 22 de abril, lá da Uzi Minas, em Ipatinga. O que é isso? Demanda de aço, a indústria se movimentando de novo. O varejo se manteve mais ou menos movimentado. Alguns setores até cresceram bastante, com entregas, com venda digital, né? E a gente viu aí que o agro segurou tudo, né? Com um crescimento de mais de 10%, segurou tudo e foi fundamental. Então, eu acho que a situação é essa nesse momento, a gente está se encaminhando aí para a recuperação, né? Coisas de Brasil resiliente, que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, eu queria começar pedindo sua opinião sobre a prorrogação do auxílio emergencial. São R$300, a gente já vinha falando nisso, né? Você já tinha adiantado aqui há algum tempo, os nossos analistas também, a Basília Rodrigues, o Igor Gadelha, com essas apurações também lá na capital federal, R$300 até o final do ano, o que dá, segundo nós ouvimos agora, uma média de R$400 desde o início da pandemia do coronavírus, para aí, provavelmente no ano que vem, o governo já conseguir fazer a transição para o Renda Brasil e não deixar, pelo menos, a parcela mais pobre da população sem receber alguma espécie de benefício, né? Foram dois anúncios importantes, né? Esse, da manutenção, que já era esperada, desse Corona Voucher, como se chamou, né? Para manter a atividade e conseguiu manter a atividade econômica. Falava disso há pouco, antes dessa interrupção que valeu a pena. E a outra a notícia de que o Estado também está preocupado com ele, né? O Estado inchado, o Estado gorduroso, o Estado que não premia o mérito e sim o empurrãozinho político, o pistolão, né? Isso acaba, né? Sem atingir os atuais direitos adquiridos
E com isso evita-se também o lobby que tem impedido durante tantos anos uma reforma administrativa necessária, né? E a gente viu aí que foi no café da manhã, com todas as lideranças que apoiam o governo e com comunicação direta com o presidente da Câmara e do Senado, né? A reunião entre aquele que foi eleito para ser o presidente da República e os outros que foram eleitos para nos representar no Poder Legislativo. E vai ser um grande dia se logo mais à tarde for aprovada a Lei do Gás também, que é um impulso na indústria, né, que está se recuperando, e a Lei do Gás vai facilitar muita coisa na energia industrial necessária, né, abertura de burocracias, de amarras. Boas notícias, então, no dia de hoje. Alexandre, sobre a retomada das reformas, o presidente e os líderes no Congresso citaram a reforma administrativa e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse na semana passada que o governo deveria centrar foco na aprovação da reforma administrativa. Vai mexer só com a vida dos futuros servidores. O presidente Bolsonaro sempre foi muito enfático nesse sentido, né? Porque a resistência seria imensa. Quais são os flancos a serem atacados, os principais, numa reforma administrativa? Muito se diz, por exemplo, que especialmente servidores em nível federal ganham muito mais do que na carreira correspondente na iniciativa privada, começam ganhando um salário muito alto, muito próximo do teto que eles ganharão perto da aposentadoria e por isso não tem estímulo, não há muita cobrança. Em contrapartida, a gente também não pode cometer uma injustiça aqui, uma confusão com aquele servidor público que trabalha na ponta, né? Geralmente no município, que é o professor, que é o atendente do posto de saúde, que é o médico, o enfermeiro, tão necessários agora nesse período de pandemia, né? São esses ajustes que essa reforma administrativa tem de fazer? Em primeiro lugar, acabar com os privilégios, né? Esses privilégios tornam a cidadania brasileira em dois níveis. Cidadão de primeira classe, que é esse ser que trabalha no Estado, que tem estabilidade, que tem teto, mas não obedece teto, né? Que tem aposentadoria especial, uma série de vantagens, a creche, isso e aquilo, motorista, né? Gente, né? Quando a gente olha o chefe de governo da Suécia indo de ônibus para o trabalho, o presidente do Chile indo a pé para o Palácio La Moneda, né? A gente fica com uma vergonha enorme, né? As nossas mordomias por aqui. O sujeito vai trabalhar no Estado para ter mordomia, porque na iniciativa privada ele não tem mordomia, ele ganha mais. Ele ganha mais na iniciativa privada. Mas ele que vai ter a sua própria mordomia. Então, e a avaliação constante. O sujeito faz concurso, pronto, eu sou concursado, eu não preciso mais fazer nada. Eu posso deixar o meu paletó no espaldar da cadeira e dar uma volta por aí. Eu não preciso atender como se eu fosse realmente, eu sou servidor do público, eu não preciso ser muito cortês com o meu público. Então, e eu tenho que criar dificuldade para, quem sabe, vender a facilidade. Eu sou um especialista na burocracia. Principalmente esse meio, você falou, Colombo, da ponta. A ponta é o pessoal que sua muito, trabalha muito e ganha pouco. Então, talvez tenha que haver esse equilíbrio. Mas vamos esperar para ver qual é a proposta dessa reforma que é prometida há décadas, mas não sai nunca, tal como a reforma política que daria mais representatividade ao cidadão brasileiro, aproximando mais o representante do seu representado, né? Aproximando mais o mandante e o mandatário. São reformas que demoram a sair porque mexem justamente com quem está operando o Estado. E é quem opera o Estado é que tem que fazer a reforma. Aí não abre mão do status quo, né? Não abre mão das vantagens que estão sendo recebidas e da segurança que tem. Nem todos têm essa segurança. A pessoa que tem um trabalho que é de risco. O empresário é uma atividade de risco.
Havendo risco, a pessoa tem que mostrar serviço, tem que mostrar produtividade, né? Tem que mostrar iniciativa. E isso muitas vezes fica ausente no serviço público, infelizmente, com honrosíssimas exceções de gente que realmente assume, né, a função de agente do Estado, agente público, que é um cargo muito honrável, né, desde que a pessoa esteja dentro dos preceitos previstos lá no artigo, se não me engano, 37 da Constituição. Houve uma outra declaração relevante também, não é, Alexandre? Na realidade, um reforço de uma declaração que tem sido, de certa forma, recorrente, mas mesmo assim colocada sob dúvida, quase que permanentemente, do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, dizendo que o teto não vai subir e que não vão furar o teto. Tem de baixar o piso para dar mais espaço para o governo, por exemplo, investir, pagar o Renda Brasil, que é o programa que o governo quer desenhar para o ano que vem. Esse parece ser um consenso agora. Me parece que definitivamente é assunto encerrado, não é, Alexandre? Depois de reunir tanta gente ali, líderes no Congresso, o ministro da Economia, o presidente da República. E com a apresentação do orçamento também, não? Um orçamento que está beneficiando aí o Bolsa Família. Bolsa Família cresceu mais de 18%. Compare com a inflação, que ficou lá embaixo. Então, houve um olhar social sobre tudo isso, depois dessa pandemia. E esse olhar social também estimula a economia, porque, de certa forma, mantém a renda, amplia a renda. Essa questão de teto, o que tem que ser preservado, precisa ser preservado. A gente ouviu aí o economista que foi entrevistado antes do Liberdade de Opinião, que usou aquelas palavras, se não me engano, do presidente do Banco Central, né, que a política monetária é o passageiro, a política fiscal é que é o condutor. Então, a política fiscal é, sim, muito importante. Foi o Sérgio Vale, da MB Associados, o nosso entrevistado agora há pouquinho, para comentar o resultado do PIB divulgado nesta manhã. Para a gente encerrar esse pronunciamento, não deixa de ser simbólico ver o presidente Bolsonaro cercado por tantos políticos ali, não é, Alexandre? Me chamou também a atenção quando o deputado Ricardo Barros falou em líderes da base, né? Uma base construída até recentemente, né? O humor lá em Brasília mudou desse ponto de vista, né? Eu não sei, eu não vi grandes novidades, não. Ele tem uma rotina de café da manhã com lideranças políticas, né? Assim como o Rodrigo Maia faz café da manhã, faz jantares na casa dele, né? Isso aqui é uma espécie de rotina que tem que misturar as pessoas, juntar as ideias para chegar a conclusões, né? Essa conversa política que sempre houve. E quem não fez isso deu-se mal, né? Interessante que exatamente os dois presidentes que foram impedidos de continuar governando se distanciaram das lideranças políticas e desses encontros, né? Eu poderia falar do Jânio Quadros também, que fez a mesma coisa. Ficar muito longe. Então tem que haver, sim, esses encontros, que são normais. Fernando Henrique, eu lembro que fazia isso, Lula também. É a forma de manter um fluxo. Lá no Palácio do Planalto, de vez em quando, o presidente chama uma quantidade grande de lideranças, né, para almoçar lá com ele. E as pessoas não ficam sabendo, mas, enfim, é a forma de manter até a amistosidade, a amizade, a informalidade dessas conversas políticas que levam a conclusões como essa que foi encaminhada hoje da reforma administrativa. Bom, Alexandre, vamos ao Rio de Janeiro para a gente falar um pouquinho sobre o caso Wilson Witzel, né? Ele recorreu ao Supremo contra a liminar que o afastou do cargo de governador do Rio por 180 dias. Na sexta-feira, a defesa de Witzel terá esse pedido analisado pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, em 48 horas, depois, portanto, da decisão do Pleno do STJ, amanhã, quarta-feira. E ontem,
o governador afastado do Rio deu uma entrevista exclusiva aqui para a CNN, rebateu a decisão que o afastou do cargo na sexta-feira, criticou o secretário de Saúde, Edmar Santos, ex-secretário que ele mesmo indicou para o cargo e fez o acordo de delação premiada que afastou Wilson Witzel. E Witzel também afirmou que toda essa situação, admitiu, o óbvio, lhe causa um desgaste tremendo e comentou, inclusive, o pedido de prisão feito contra ele, que foi negado pelo ministro Benedito Gonçalves do STJ. Vamos acompanhar um trechinho. Tenho absoluta certeza que isso seria inaceitável, né? Uma determinação de prisão, né? Diante de todas as medidas que eu já tomei até agora, né? Afastando todos os servidores que estavam sendo indicados, que tinham algum tipo de comprometimento. É muito duro você ser injustiçado. Eu que fui juiz durante 17 anos, não tenho bens materiais, eu tenho a minha casa no Grajaú, todo esse lamaçal aí que, infelizmente, o Edmar trouxe para dentro do meu governo, muito triste. Nós somos eleitos para poder trazer dignidade e eu estou sendo, infelizmente, vítima de um processo de linchamento moral. Os advogados de Witzel esperam que o recurso seja apreciado até amanhã, que é quando o Superior Tribunal de Justiça julga o afastamento determinado pelo ministro Benedito Gonçalves, que considerou adequada a perda temporária do cargo para fazer cessar supostas atividades de corrupção, lavagem de dinheiro denunciadas pelo Ministério Público Federal. Então, a gente assistiu aí, Alexandre, a esse desabafo, de muitos feitos pelo governador afastado Wilson Witzel, que agora pede análise do Supremo do afastamento dele com a relatoria do ministro Dias Toffoli. E o ministro Benedito Gonçalves, que diz estar convicto da decisão que tomou. Amanhã, então, a decisão do pleno do STJ, depois a manifestação da PGR, e aí nós saberemos o que o Supremo vai dizer a respeito do assunto. Eu estava ouvindo o governador falando do seu secretário e lembrando do Saint-Exupéry, parafraseando Saint-Exupéry. Você é responsável pelos secretários que nomeia. Né? É responsável. Agora vejam só como a força da justiça, né? Um único juiz do Superior Tribunal de Justiça afastou o governador. Bom, agora o plenário vai examinar, um plenário especial. Né? E já está nas mãos do presidente Supremo. A justiça está com força, sem dúvida. Né? E nem esperou que a Assembleia julgasse o impeachment. Aliás, o ritual do processo do impeachment foi também submetido ao ministro do Supremo. Tá sobre tudo. E o Supremo não está acima, está acima, né? Não está abaixo do Conselho Nacional de Justiça, nem tem corregedoria. Então, ele não erra, né? Não tem julgador sobre o Supremo, a não ser lá o que está escrito na Constituição sobre que o Senado é quem julga presidente da República e ministro do Supremo. Mas, enfim, o governador agora está nas mãos da Justiça e também nas mãos da Assembleia Legislativa. E aí eles é que vão julgar, não sou eu. Alexandre, queria falar mais um pouquinho com você. Não, a gente vai encerrar o quadro? Então vamos encerrar o quadro. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos. Muito obrigado, viu, Alexandre? Até amanhã. Até.